56. Tyumen, Sibéria, 1918. O reinado do czar Nicolau II foi caracterizado por um crescente descontentamento entre seu povo que ele próprio não foi capaz de aliviar ou reprimir. Em grande parte, a revolta fora causada pela má distribuição de terras no país, a maior parte pertencente à aristocracia. A maioria das pessoas profundamente religiosas da Rússia frequentava a igreja semanalmente, onde se pregava que Nicolau havia sido escolhido como czar por Deus. Mas, com as barrigas dia após dia vazias, as congregações aos poucos começaram a questionar por que seu governante divino exigia tanta terra e poder para exercer seus deveres quando suas próprias famílias tinham tão pouco. Assim, o movimento social revolucionário começou a ganhar força. Tudo isso culminou em fevereiro de 1917, quando vários dias de protestos e confrontos violentos deram ao czar Nicolau II pouca escolha, a não ser renunciar ao trono. Ele passou o czarismo para seu irmão, o grão-duque Mikhail Alexandrovich, mas o duque viu para que lado o vento soprava e se recusou a aceitar, afirmando que só o faria se justificado por uma ação democrática. Como tal, um governo provisório, liderado por Alexander Kerensky, foi criado. A solução inicial para o problema dos monarcas sem propósito parecia ser o exílio. Depois de fevereiro, as oportunidades de asilo pareciam relativamente promissoras, mas, após meses de debate, a Grã-Bretanha e a França retiraram suas ofertas, já que a esposa do czar, Alexandra, era considerada pró-Alemanha. A questão sobre o que fazer com a família, portanto, persistia, mas, durante o governo de Kerensky, os Romanovs viveram em relativa segurança. Após a Revolução, a família real foi escoltada para a mansão do governador em Tobolsk, onde vivia com conforto, graças a um significativo subsídio do governo fornecido para financiar sua existência. Além disso, vários membros da Casa Real também foram autorizados a viajar para Tobolsk, junto com os Romanovs. Assim, o czar e a czarina escolheram seus companheiros mais confiáveis para ir com eles. Alguns meses depois veio a Revolução de Outubro. As pessoas estavam descontentes com o envolvimento contínuo da Rússia na Primeira Guerra Mundial e com a maneira como Kerensky governava com punho de ferro. Assim, o Exército Vermelho bolchevique derrubou o governo provisório e tomou o poder. Eles promoveram seu líder talismânico, Vladimir Lenin, a primeiro-ministro. Subitamente, a situação da família real russa ficou mais sombria, com seu destino ferozmente debatido entre os bolcheviques. Alguns eram a favor da extradição, outros desejavam que a família enfrentasse a prisão perpétua. Muitos queriam uma execução direta para eliminar o que acreditavam ser o câncer que impedia a verdadeira igualdade entre o povo russo. Depois que Lenin assumiu o cargo, o tempo que os Romanovs eram autorizados a passar fora da mansão do governador passou a ser vigiado. A família chegou a ser impedida de ir à igreja aos domingos. O subsídio concedido pelo governo de Kerensky foi cortado e itens de luxo como manteiga e café desapareceram da noite para o dia. Os líderes do partido finalmente concordaram que o melhor curso de ação para o czar Nicolau II era um julgamento teatral em Moscou, para que os bolcheviques pudessem demonstrar seu poder. E, para que isso acontecesse, eles precisavam do czar vivo. Mas aquilo não era nenhuma garantia. Entre os escalões mais baixos, o descontentamento com o destino do czar estava aumentando e, em março de 1918, facções rivais dos bolcheviques desceram sobre Tobolsk. Os temores pela segurança da família real cresceram, e o governo nomeou um comissário especial para mover a família para a cidade de Ekaterimburgo, a quase 600 quilômetros de distância. O comissário Massily Yakovlev e seus homens decidiram começar a perigosa jornada na calada da noite. Nicolau, Alexandra e sua filha mais velha, Olga, foram arrancados da cama às 2 da manhã, junto com vários membros da Casa Real. O grupo foi obrigado a cruzar rios, trocar de carruagens e assistir ao fracasso de várias tentativas de assassinato. Após cerca de 250 quilômetros de uma viagem perigosa, a família e sua comitiva chegaram à cidade de Tyumen, onde Yakovlev
requisitou um trem para levá-los a Ekaterimburgo. Embarquem, vociferou ele para o ex-czar. Está bem, respondeu Nicolau, pegando Olga pela mão. Alexandra seguiu logo atrás. Lápetus Stanich, astrólogo pessoal do czar e professor do czarevich e de suas irmãs, abraçou sua esposa, Cleimen, ela mesma dama de companhia da czarina. Cleimen estava grávida de Lápetus e passou toda a jornada preocupada com o bem-estar dela. No entanto, eles não tiveram escolha a não ser seguir as ordens do comissário Yakovlev. Se tivessem permanecido em Tobolsk, os guardas vermelhos teriam acabado com eles. Cleimen foi atrás de Alexandra, mas fez uma careta de dor depois de um único passo. Lápetus segurou seu braço com força. Você está bem, minha querida? Sim, ela conseguiu dizer. Ele está muito ativo hoje. Ah, estamos chamando o bebê de ele agora, não é? Disse Lápetus, conseguindo dar um sorriso. Parem! Berrou Yakovlev, quando o casal se aproximou do trem. Apenas a família. O que o senhor quer que façamos? Perguntou Lápetus. Vocês vão nesse aqui, disse Yakovlev, apontando para um vagão separado do trem, sem locomotiva. Sua Majestade sabe disso? Yakovlev riu. Não importa se ele sabe ou não. Agora, disse ele, erguendo a arma, entrem naquele vagão. Lápetus permaneceu firme. É realmente necessário apontar uma arma para uma mulher grávida? Com certeza. Como você, ela serve cegamente a um autocrata perverso. Lápetus sentiu uma mão em seu ombro. Vamos, meu amigo, vamos lá. Cronos Ezo era um conde prussiano, membro fiel da Casa Real desde a ascensão do pai de Nicolau II. Ele era responsável por ensinar idiomas e culturas estrangeiras às crianças da família real. Como Lápetus, era responsável pela música e pelos clássicos. Suas aulas muitas vezes compartilhavam temas e Cronos e Lápetus se tornaram grandes amigos ao longo dos anos. Cronos era casado com Rhea, que também era a dama de companhia de Alexandra, e juntos tinham um filho de 4 anos, Craig. Muitos especulavam que o czar Nicolau II não gostava tanto de Cronos quanto seu pai, mas decidiu que ele permanecesse na Casa Real após a Revolução devido a seu filho, a quem não desejava que fosse condenado à morte. Você tem razão, Cronos, concordou Lápetus. Que escolha nós temos? Ele ajudou a esposa a subir no vagão vizinho, que era escuro, úmido e estava em péssimas condições. Lápetus pegou Craig dos braços de Cronos e o ergueu para dentro. Lá vamos nós, rapazinho. Lápetus examinou os arredores. Meu Deus, está um frio cortante aqui, não está? Sim. De alguma forma, está pior dentro do que fora, observou Cleimen. Ao todo, 7 membros da Casa Real foram alojados no vagão, incluindo a costureira de Alexandra e 2 outras damas de companhia. Assim que o último membro do grupo entrou, um dos guardas fechou a porta com força. Do lado de fora, Yakovlev gritou, Vamos! A locomotiva sibilou quando o vapor começou. Tanto os Tanits quanto os Ezos observavam pela janela quando as grandes rodas começaram a girar e os Romanovs foram removidos da estação de Tyumen. Você acha mesmo que eles estão indo para o Ekaterimburgo? Perguntou Rhea. Quem sabe, minha querida, respondeu Cronos. Estão todos ocupados demais brigando e discordando entre si. Vamos vê-los novamente, Lápetus? Perguntou Cleimene ao marido, uma lágrima surgindo em seu olho. Temo que não, meu amor, temo que não. Ele segurou a mão da esposa. Aquelas pobres crianças, inocente, Lápetus. Não consigo compreender. De repente, os ocupantes do vagão foram atirados ao chão quando uma grande força os atingiu por trás. O que está acontecendo? Gritou Rhea. Eles estão nos desviando, respondeu Cronos em voz alta. Depois de alguns minutos desconfortáveis, o vagão parou contra um batente de segurança e a porta foi aberta por um soldado. Vocês vão ficar aqui, disse ele. Existe alguma chance de conseguir um pouco de comida para minha esposa? Pediu Lápetus. Ou um cobertor? Como você pode ver, ela está grávida. Você pode não aprovar nossa associação com o czar, mas não há como culpar um bebê que ainda nem nasceu. O soldado revirou os olhos, mas voltou momentos depois com algumas mantas de lã grossa e alguns pedaços de pão. Obrigado, disse Lápetus com sinceridade. Depois de algumas horas, sem mais instruções dos bolcheviques, os ocupantes do vagão resolveram dormir um pouco.
Todos estavam exaustos após aquela jornada. Eles se amontoaram em um canto do vagão e se apertaram uns contra os outros para se aquecerem. Em pouco tempo, os Esos começaram a roncar, como costumavam fazer. Lápetos, sussurrou Clymene. Você está acordado? Claro, meu amor, você está bem? Ele segurou a mão da esposa. Sim, mas eu tenho algo para lhe dizer. Você acha que todo mundo está dormindo? Lápetos esticou a cabeça para conferir. Cronos e Rhea, cujos peitos continuavam subindo e descendo lentamente. Para ter certeza, ele deu um assobio baixo que não obteve nenhuma reação. Sim, pode falar sem preocupações. Está bem. Na noite anterior à nossa partida de Tobovski, a Czarina me deu uma tarefa. É uma missão que agora estou com medo de não ser capaz de cumprir. Diga-me. Clymene respirou fundo. Ela sabia que Yakovlev iria nos transferir naquela noite. Perguntei se havia algo que ela desejasse levar para lembrá-la de seu passado e de sua posição como governante. Ela foi até a cômoda, tirou uma pequena caixa da gaveta e a destrancou. Então, Clymene foi interrompida por um grunhido de Cronos, que voltou a roncar alguns instantes depois. Então ela me mostrou o maior diamante que eu já vi na vida. Ela me disse que ele estava na família real havia gerações e que era a sua peça predileta. Disse que não poderia transportá-la sozinha, pois muito provavelmente cairia nas mãos dos bolcheviques. Então ela o entregou a você, completou Lápetos. Sim. Onde ele está agora? Costurado com segurança no forro da minha saia. Lápetos suspirou. Só posso rezar para que você tenha a oportunidade de devolvê-lo a ela. Ninguém pode saber dele. Entendo, meu amor. Lápetos apertou a mão da esposa com mais força. E ninguém vai descobrir. A exaustão alcançou os Tanits e Lápetos e Clymene caíram no sono. Clymene acordou com uma dor aguda na barriga. Era como se alguém tivesse aceso as suas entranhas e as estivesse puxando e arranhando. Ela gemeu em agonia. Lápetos sentou-se ereto. Meu amor, o que está acontecendo? É o bebê. Com suavidade, ele colocou a mão na barriga da esposa. Está tudo bem? Não sei. Dói muito. Outra pontada de dor passou por seu abdômen e ela gritou mais uma vez. O que está acontecendo? Perguntou Cronos, a visão embaçada. O bebê, respondeu Lápetos, ciente de que sua própria roupa ficara molhada. Meu amor, acho que o bebê está chegando. Clymene pareceu em pânico. Mas ele só é esperado para daqui a um mês. Acho que sua bolsa estourou. Cronos, poderia trazer uma lamparina a óleo? Claro, tem uma na porta. O vagão inteiro estava agora acordado e sentado. Clymene gritou novamente. Vai ficar tudo bem, meu amor, você vai ver. Estou aqui. Confortou-a Lápetos. Cronos trouxe a lamparina e, depois de vasculhar os bolsos em busca de um fósforo, entregou-a a Lápetos. Quando ele puxou os próprios cobertores e voltou sua atenção para os de Clymene, viu com horror que o líquido que os molhara não era claro, mas vermelho. Clymene viu a expressão de choque no rosto do marido. O que há de errado? Nada, meu amor, nada, mentiu Lápetos nervoso. Rhea! Gritou Cronos. Rhea afastou os cobertores e foi até Clymene. Lápetos apontou para o sangue e a esposa de Cronos assentiu. Vera, Galina! Gritou ela para as outras duas damas de companhia. Preciso de ajuda. As mulheres a atenderam. Mamãe, veio uma voz aguda. O que está acontecendo? Está tudo bem, Craig, disse Cronos, pegando o filho no colo. Venha comigo. Vamos jogar cartas. Estou com sono, respondeu Craig. Eu sei, mas não vai demorar. Lápetos, junte o máximo de cobertores que puder. Vamos precisar deles para o sangue. Vera, também preciso de água. Mas mal temos o suficiente para beber. Ora, Vera, você não percebe o que está acontecendo ao nosso redor? Disparou Rhea. Encontre um jeito de derreter um pouco de neve. Vera saiu correndo do vagão. Rhea tateou sob a saia de Clymene, verificando se havia algum sinal do bebê. O que ela encontrou a assustou. Clymene, você vai ficar bem. Seu bebê está vindo, mas na posição errada. Ele virá com os pés primeiro. Ela inalou profundamente. Isso não vai ser fácil, mas todos nós vamos ajudá-la, está bem? É por isso que há tanto sangue? Perguntou Galina preocupada. Rhea assentiu. Os pés a rasgaram. Lápetos voltou com uma trouxa de cobertores. O que eu posso fazer? Indagou ele. Rhea virou a cabeça para que só ele pudesse ouvi-la. Segure a mão dela. Acaricie o cabelo dela. Reze. Lápetos assentiu e assumiu sua posição.
O trabalho de parto foi longo e doloroso. Muitas vezes, Rhea ficou convencida de que Clymene iria desmaiar, o que significaria o fim para ela e seu filho. Mas, contra todas as probabilidades, sempre que parecia que estava prestes a desistir, Clymene encontrava outra onda de energia dentro de si. Tudo bem, Clymene, mais um empurrão e seu bebê estará aqui. Mas vai ter que ser um empurrão bem forte. Use toda a força que tiver. Clymene assentiu ofegante. Ótimo, Rhea se virou para Laptus. Quando a cabeça aparecer, o cordão estará em volta do pescoço. Quando eu puxar a criança para fora, haja o mais rápido possível e o desenrole, entendeu? Um Laptus atordoado fez o possível para sentir. Então, estamos prontos, concluiu Rhea. Vamos, Clymene, preparada? Sim, Clymene conseguiu responder. 3, 2, 1, empurre! Os gritos de Clymene pareceram perfurar a alma de seu marido. De repente, o bebê foi impulsionado para frente, mas manipulado com habilidade por Rhea. Laptus ficou em estado de choque, olhando para o bebê cinza-azulado que acabara de chegar ao mundo. Laptus! Gritou Rhea. Agora! Seguindo a orientação de Rhea, Laptus não hesitou. Agarrou o cordão fibroso emaranhado no pescoço de seu filho. Não precisa ser gentil, apenas livre-o disso rápido. Contra seus próprios instintos, Laptus desenrolou o bebê rapidamente até que ele estivesse livre. Por que ele não está chorando? Gaguejou Clymene. Laptus e Rhea olharam para o corpinho do bebê que ainda não havia respirado. Meu Deus, por favor, isso não, sussurrou Laptus. Rhea agarrou o bebê pela perna como se fosse um bezerro recém-nascido e lhe deu um tapa firme no traseiro. De repente, a criança pareceu gaguejar e ganhar vida e, quando a primeira luz irrompeu em Tayumen, o choro de um bebê recém-nascido foi ouvido no vagão da ferrovia. Rhea entregou a criança a Clymene. Pronto, muito bem, Clymene, você foi espetacular. Clymene olhou para seu bebê, o marido a seu lado. Olá, menininho. Você sabia que seria um menino, Clymene, disse Laptus. Ele sentiu os próprios olhos se encherem de lágrimas. Estou tão orgulhoso de você. A esposa sorriu para ele, como havia feito quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez no salão de baile do Palácio de Alexandre. Você também não foi tão ruim. Eu não teria conseguido sem você. Você fez uma coisa tão perfeita, Clymene. Nós fizemos. Não, ele é perfeito porque veio de você. Cronos se aproximou, carregando Craig nos braços. Parabéns, meus amigos. Quanto mais gente nesse vagão, melhor. E boas notícias, Laptus. Ele apontou para um guarda-volumes. Nossos compatriotas não nos decepcionaram. Há uma garrafa de vodka ilícita escondida ali. Vou buscar um copo para brindarmos a chegada do bebê. Não faça nada disso, Cronos Ezo. Traga a garrafa aqui agora. Clymene precisa de que suas feridas sejam esterilizadas. E isso é exatamente do que precisamos, afirmou Rhea. Cronos riu. Bem, Laptus, eu tentei. Enquanto o sol siberiano se elevava no céu, um profundo silêncio desceu sobre o vagão. Todos, exceto os novos pais, desmaiaram devido à exaustão das 5 horas anteriores, e o bebê mamava contente no seio de Clymene. Ele está sendo tão bonzinho, sussurrou Laptus. Ele está com fome, disse Clymene com um sorriso. Sei que não nos permitimos um momento para discutir nomes, por medo de que o destino pudesse nos reservar, comentou Laptus. Mas agora que ele está aqui, como vamos chamá-lo? Você não prometeu à sua mãe que daria o nome dela ao primeiro neto? Clymene deu uma risadinha. É verdade, prometi, mas não acho que nosso filho tenha a cara de Ágata. Augustus? Perguntou Clymene. Um pouco pomposo, não acha? Respondeu Laptus. Augustus Tanit. Não sei. Ele estalou o pescoço, pensando em nomes em potencial. Seria bom começar com a letra A. Alexei, Alexandre, em homenagem ao antigo czar? Laptus olhou para a esposa. Você quer que ele receba uma sentença de morte? Clymene balançou a cabeça. Só estou brincando com você, meu amor. De repente, ela estremeceu. Ai! O que houve? Estou tão dolorida. Clymene abaixou a mão para sentir a origem daquela dor. Quando a tirou debaixo da saia, ela estava coberta de sangue. A expressão de Laptus se desfez. Você ainda está sangrando. Clymene engoliu em seco. Sim. O que eu devo fazer, Clymene? Ela encarou o marido e colocou uma mão carinhosa em seu rosto. Eu te amo, Laptus, com todo o meu coração. É a única coisa que tive certeza em toda a minha vida. E eu te amo, Clymene.
Agora, disse ela, estou tão cansada, tão cansada. Clymene fechou os olhos e seu marido começou a acariciar seus cabelos. Descanse agora, minha querida. Você está bem, nosso bebê está bem e estamos aqui juntos. Logo depois, mãe, pai e bebê caíram em um sono ininterrupto. Eles foram acordados aos gritos. Todos de pé! A nova família piscou contra a luz brilhante que fluía da porta aberta e se concentrou no guarda bolchevique com um rifle balançando à sua frente. Não demorou muito para que os ocupantes do vagão obedecessem às ordens, todos menos Clymene, que parecia mortalmente pálida. Querida, chamou Lápetos. Clymene piscou lentamente. Eu mandei se levantar por ordem do Exército Vermelho. A criança recém-nascida começou a chorar. Por favor, minha esposa está doente. Ela deu à luz ontem à noite. Se você tiver alguma compaixão, por favor, busque um médico, implorou Lápetos. O guarda aproximou-se lentamente dele. Compaixão? Onde estava a compaixão do czar enquanto seu povo passava fome nos campos? Sibilou ele baixinho. Ela, vai se levantar. Está tudo bem, disse Clymene em um sussurro. Aqui, Lápetos, segure o bebê. O marido obedeceu e Reaeso correu para ajudá-la a ficar de pé. Tenho uma lista de nomes, vociferou o guarda. Os que forem chamados me acompanhem. Vera Orlova, Galina Nikoleava, Clymene Tanit. O que você quer com as damas de companhia? Perguntou Cronos. Elas vão se reunir com a czarina? O guarda sorriu lentamente. Pode-se dizer que sim. Vera e Galina se abraçaram e começaram a soluçar. Uma descarga elétrica correu pelas veias de Lápetos. Senhor, como eu disse, minha esposa deu à luz a nosso filho ontem à noite. O bebê precisa da mãe. O guarda olhou para Clymene e assentiu. A criança pode vir também. Não, gritou Clymene, não. Lápetos caiu de joelhos. Por favor, permita que ela fique aqui. Que mal podemos fazer nesse vagão? Eu imploro, não separe a nossa família. Seu precioso Nicolau não se importava com as famílias e eu também não me importo. Ela tem que vir. Leve-me no lugar dela. O guarda começou a rir ruidosamente. Não, acho que não. Os homens não ficariam muito satisfeitos. Os músculos de Lápetos se contraíram. Por favor, ela está doente. Está vendo este rosto? Perguntou o guarda, apontando para si mesmo. Dê uma boa olhada nele. É o rosto de um homem que não se importa. Ele se moveu em direção à porta. A escolha é simples. Ou ela vem agora, ou vai levar bala. Lápetos voltou a se levantar e abraçou Clymene. Lágrimas desesperadas começaram a correr pelo seu rosto. Clymene, está tudo bem, Lápetos, sussurrou ela. Está tudo bem. Isso não pode acontecer, ele soluçou. Chegamos tão longe, meu amor, até aqui. Ele a agarrou com força. Você e eu sabemos que não vou ficar muito tempo neste mundo de qualquer maneira. Não consigo estancar o sangramento. Se pudéssemos levá-la a um médico, há tanta chance disso acontecer quanto de nosso filho se levantar e andar hoje. Para essas pessoas, somos a personificação de tudo que elas odeiam. Reunindo todas as forças de que foi capaz, ela agarrou a cabeça do marido e o beijou. Preciso ir agora, Lápetos. Seja corajoso pelo nosso filho. Serei, sussurrou Lápetos. Proteja-o, sempre. Eu te amo, Clymene, e eu te amo, Lápetos. Agora, pequenininho. Ela concentrou a atenção em seu bebê. Nós nos conhecemos há pouco tempo. Sinto muito por isso, por nós dois. Sua mãe te ama mais do que tudo. Uma única lágrima caiu no rosto do filho. Só tenho tempo para um único ensinamento. Seja um bom homem, meu pequenininho. Este é o segredo da felicidade. Ela deu um beijo suave na cabeça do filho. Então Clymene Tanit respirou fundo e cambaleou em direção à porta. Ela e as outras mulheres foram levadas para fora e colocadas em uma carruagem. Lápetos assistiu segurando o filho nos braços e chorando desolado. O cocheiro chicoteou o garanhão e a carruagem se afastou, levando Clymene e as outras mulheres embora. Lápetos olhou para o filho que choramingava baixinho em seus braços. Sinto muito, meu filho, sinto muito mesmo. Então, pela primeira vez, o bebê abriu os olhos, revelando duas profundas poças cor de mel. Você carrega o peso do mundo em seus ombros, meu menino. Vou chamá-lo de Atlas. 57. Durante o dia, os Esos fizeram tudo o que podiam para confortar Lápetos, que havia entrado em completo desespero.
Como vou alimentar Atlas? Oh, Deus, eu não posso perdê-lo também. Eu vi cabras com filhotes ontem, disse Rhea, talvez a 2 ou 3 quilômetros de distância. Cronos pode trazer a mãe. O leite dela servirá. Para onde todos foram, papai? Indagou Craig. Foram dar uma voltinha, só isso, respondeu Cronos. Como a caminhada que estou prestes a fazer para me tornar amigo de uma cabra. Lápeto segurou o braço do amigo. Cronos, pode ser perigoso. Não sei para onde os guardas foram, mas se eles o encontrarem... Então terão me encontrado, respondeu Cronos com tranquilidade. Seu filho precisa de sustento, Láptos, assim como todos nós. Não temos ideia de quanto tempo vamos ficar aqui. Isso tem que ser feito. Pelo menos me deixe ir com você, pediu Láptos. Você mesmo disse. Se eu for descoberto, é quase certo que serei baleado. O jovem Atlas não merece perder o pai e a mãe no mesmo dia. Ele colocou uma mão reconfortante no ombro de Lápetos. Eu vou ficar bem. Agora ajude-me a rasgar um dos cobertores. Vou precisar de uma coleira. Fiel à sua palavra, Cronos voltou 2 horas depois com não apenas uma cabra, mas também um grande macho e filhotes a reboque. Aparentemente, a família não quis se separar, explicou ele sorrindo. Rhea ordenhou a cabra e ensinou a Lápetos o meticuloso processo de alimentar Atlas, mergulhando o polegar no leite e colocando na boca do filho, que o bebia com sofreguidão. No final do dia, a pobre cabra já não tinha mais leite, mas os 5 ocupantes do vagão estavam com as barrigas mais cheias do que se lembravam em muito tempo. Quando o sol estava começando a se pôr, o som distante de cascos de cavalo chegou ao vagão. Eles estão voltando, disse Rhea, se agarrando a Craig com força. O trote ficou cada vez mais próximo e, finalmente, a porta do vagão foi aberta novamente, revelando um soldado que os ocupantes não tinham visto antes. Vocês estão livres para partir, decretou ele. Houve um silêncio atordoado. Como assim? Perguntou Cronos. Vocês não são motivos de preocupação para nós. Podem ir. Cronos pareceu intrigado. Posso perguntar o que causou essa mudança? O guarda suspirou. O exército branco está enviando reforços para esta área para nos enfrentar. Vocês são o menor dos nossos problemas. Para onde acha que devemos ir? Perguntou Rhea. Vocês tomaram nossos documentos. O guarda deu de ombros. Isto é problema seu, não meu. Ele se virou para ir embora. Espere, disse Lápetos. Os trens voltarão a circular nessa linha? Podemos usar a estação? A ferrovia transiberiana foi requisitada pelo Exército Branco. Como você acha que eles estão enviando reforços? Estão viajando para cá neste exato momento. Por favor, diga-me onde está minha esposa, implorou Lápetos. O guarda olhou para ele por um tempo, mas não disse uma única palavra. Então simplesmente se virou e saiu. Não posso acreditar, sussurrou Cronos. Nem eles mesmos parecem saber quem está no comando agora. O que vamos fazer? Perguntou Rhea. Não temos muita escolha, respondeu Cronos. Sem quaisquer documentos oficiais, teremos problemas. O Exército Branco presumirá que somos guardas vermelhos e vice-versa. Acho que eles querem que fiquemos aqui, argumentou Lápetos. É esse o objetivo de tudo isso. Eles sabem muito bem que não podemos ir a lugar nenhum. Temo que você esteja certo, Lápetos, disse Cronos. Graças a Deus, pelas cabras. E ele foi até o guarda-volumes e pegou algo, pela vodka. O mês seguinte foi difícil, mas numa rotina se formou. A cabra era ordenhada pela manhã e Cronos saía para caçar. Embora ele raramente fosse bem-sucedido, nas poucas ocasiões em que uma de suas armadilhas rendia um coelho ou, lamentavelmente, um roedor, os ocupantes do vagão devoravam a carne. Lápetos conseguiu até extrair combustível de um automóvel abandonado, então fazer fogo não era problema. Após 4 semanas, um guarda vermelho bateu na porta do vagão e entregou alguns documentos a Cronos. O que é isso? Perguntou ele. Documentos. Um Cronos chocado começou a vasculhar o que lhe havia sido entregue. Há apenas um conjunto aqui, certamente precisamos de 5 conjuntos individuais. É um conjunto autorizado para 5. O guarda deu de ombros. Vocês vão ter que viajar juntos. O guarda partiu tão rapidamente quanto havia chegado. Naquela noite, eles discutiram o próximo passo. É intencional, afirmou Láptos. Eles querem que fiquemos juntos, então será mais fácil nos rastrear. Cronos assentiu. Para onde vamos? Lápetos suspirou. Tobolsk. É o assentamento mais próximo.
E quando chegarmos, o que vai acontecer? Pode soar estranho, mas pelo menos aqui temos abrigo e podemos conseguir comida, sugeriu Rhea. As oportunidades estão melhores em Tobolsk. Todos nós teremos chance de ganhar dinheiro. Quanto ao resto, vamos ter que levar qualquer coisa que pudermos. A viagem para Tobolsk foi difícil, como eles haviam previsto. Os 5 indivíduos se enrolaram em camadas de cobertores e Lápetos conseguiu fazer um suporte improvisado para Atlas, carregando-o sob o casaco de pele na frente do corpo. Cronos levava também a cabra-mãe, que era ordenhada várias vezes para manter o bebê alimentado. Quanto ao macho e aos filhotes, infelizmente precisaram ser sacrificados para alimentar os outros durante a viagem. Depois de uma penosa semana de caminhada pela neve, os viajantes exaustos chegaram aos arredores do povoado quando o sol já começava a se pôr. Procurem as casas sem luz interna, aconselhou Lápetos. Depois de horas de busca, eles se depararam com um pequeno barraco que parecia definitivamente desocupado. Dizer que estava em mau estado seria um eufemismo. As janelas estavam quebradas, a alvenaria em ruínas e uma porta havia sido arrombada. Mas teria que servir. Nas semanas seguintes, os homens fizeram melhorias graduais, fidando as janelas com tábuas e consertando a porta. Então, voltaram a atenção para as finanças. Depois que Lápetos e Cronos discutiram por mais de uma hora sobre quem abordar na cidade, Rhea sugeriu uma alternativa. Vocês sabem que tenho talento para esculpir ossos. Poderíamos tentar vender meu trabalho no mercado, sugeriu. Embora eu duvide que presas de morsa sejam fáceis de encontrar por aqui. Não, admitiu Lápetos. Você poderia trabalhar com os ossos da perna de cervos almiscarados? A floresta está cheia deles. E cães guaxinins, acrescentou Cronos. Os crânios serviriam? Reassentiu, e o trio levou um momento para se perguntar como eles poderiam ter saído da sala do trono do palácio de Alexandre para uma situação onde teriam que vasculhar ossos de animais para sobreviver. E, assim, Cronos e Lápetos caçavam animais para Rhea trabalhar, o que tinha o duplo benefício de fornecer sustento para a família. Depois que uma coleção de peças se acumulou, a família, formada por conveniência, desceu ao mercado de Tobolsk no fim de semana para vender seus produtos. Numa dessas ocasiões, o violinista estava tocando no meio da praça. Lápetos observou por cerca de 1 hora e ansiou profundamente pela vida que tinha antes. O homem era talentoso, mas seu posicionamento estava errado, e isso incomodava o ex-professor que havia nele. Em um momento de ousadia, Lápetos se aproximou do violinista solitário. Perdão, amigo, disse ele. Vejo que você é altamente qualificado, mas se melhorar o ângulo do cotovelo, verá que é muito mais fácil alcançar as notas difíceis. Posso? O músico permitiu com cautela que Lápetos ajustasse seu braço antes de tocar novamente. Meu Deus, assim é de fato muito melhor. Obrigado. Foi um prazer. Lápetos sorriu para ele e voltou para sua barraca. Você dá aulas? Perguntou o violinista. Não sou tão arrogante a ponto de presumir que minhas habilidades não possam ser aprimoradas. Atrevo-me a dizer que sim, Lápetos suspirou. Eu era professor, mas não mais. Que pena, o violinista deu de ombros. Eu bem que gostaria de ter algumas aulas particulares. Não tenho como pagar muito, mas poderia lhe oferecer 1/3 do que eu ganhar nos dias de mercado. Lápetos abriu seu maior sorriso em muitos meses. Em semanas, a notícia da habilidade de Lápetos se espalhou por Tobolsk. Ele começou a dar aulas de música a quem lhe pagasse. Assim, juntos, os 5 conseguiram ganhar a vida e continuaram nessa rotina por nada menos que 5 anos. Durante esse tempo, os Tânites e os Esos fizeram o possível para se misturarem discretamente àquela sociedade. A incerteza sobre quem estava no comando do país e, portanto, sobre a segurança do grupo dominava sua existência. Muitas vezes foram discutidos planos de fugir da Rússia com o objetivo de serem repatriados para seus países de origem, Suíça, no caso dos Tânites, e Prússia, no dos Esos. No entanto, qualquer estratégia em que conseguissem pensar parecia muito perigosa, principalmente levando em consideração os 2 meninos pequenos. À medida que o jovem Atlas crescia, seu pai passava muitas horas durante os longos e gelados invernos ensinando o filho a tocar um violino surrado que ele havia ganhado de um cliente.
Atlas demonstrou ter um talento inacreditável e Lápeto sempre ficava emocionado ao ouvi-lo tocar. Acredite, Rhea, exclamou Lápetos após uma dessas lições. Nunca vi uma criança tão naturalmente talentosa em todos os meus anos como professor. Ele poderia ser um virtuoso. Clymene ficaria muito orgulhosa. Rhea fungou. Seria melhor para todos se ele saísse com Cronos e Craig e aprendesse a caçar. Essa seria uma habilidade útil para todos nós. Atlas tentou não se ofender com o comentário de Rhea. Sabe, eu ficaria feliz em ensinar Craig, afinal, Atlas recebe aulas de idiomas de Cronos. Talvez seja preciso apenas encontrar um instrumento certo para ele. Rhea revirou os olhos. De fato, apesar dos melhores esforços de Lápetos, Craig mostrava pouco interesse em musicalidade ou em aprender um idioma com o pai. Lápetos achava isso um pouco triste. Ele reconhecia o brilho nos olhos de Cronos quando se sentava com Atlas e lhe ensinava o básico de francês, inglês e alemão. Era uma pequena prova de sua vida anterior. Em vez disso, a única atividade de pai e filho na qual Craig parecia estar envolvido era, como Rhea havia declarado, a caça. Assim que foi capaz de formular as frases, Atlas começou a perguntar sobre sua mãe e onde ela estava. Era o momento que Lápetos temia, mas ele estava preparado. Pegou o filho nos braços e o carregou para fora para admirar o brilhante céu noturno. Ela está entre as estrelas, Atlas. Por quê? Perguntou o menino. Porque é para lá que as pessoas vão quando deixam seus corpos. Elas se tornam poeira estelar. O filho olhou para o vasto céu, os olhos arregalados de admiração. Posso ver a mamãe? Talvez, se você procurar bem. Lápetos apontou para cima. Acho que você pode vê-la entre as 7 irmãs das Pleiades. 7 irmãs? Indagou Atlas. Isso mesmo. Está vendo aquelas estrelas ali, que são um pouco mais brilhantes do que as outras? Atlas assentiu e o pai sorriu. Vou lhe contar a história delas. A partir daquele momento, Atlas Tanit foi cativado pelo céu e suas estrelas. Seu pai esgotou todo o conhecimento que tinha dos mitos e lendas gregas que muitos acreditavam ter levado à formação dos corpos celestes, bem como da astronomia, física por trás daquelas maravilhas brilhantes. Você nunca vai se perder enquanto puder ver as estrelas, Atlas. Sério? Sim, a estrela do norte se move em um pequeno círculo ao redor do polo celeste. Como ela parece estar parada no céu noturno, você sempre será capaz de encontrar seu caminho. Ele mostrou ao filho gráficos e mapas que comprava com desconto de seus amigos no mercado. O fascínio de Atlas pelo globo em tão tenra idade era notável. Lápetos amava seu filho mais do que a própria vida e dedicava cada hora livre que tinha às suas paixões e ao seu desenvolvimento. Essas horas aumentaram em 1922, quando teve início a Grande Fome. Os mercados se esvaziaram e, de repente, ninguém tinha dinheiro extra para comprar esculturas em ossos ou pagar por aulas de música. As coisas ficaram cada vez mais difíceis na casa. Cronos, em particular, começou a se enfraquecer, muitas vezes renunciando às refeições para que os outros pudessem comer mais. Agora era a responsabilidade exclusiva de Craig preparar as armadilhas. Lápetos Tanit pensou no diamante que sua esposa havia escondido no forro de sua saia. Como o destino deles poderia ter sido diferente se ele tivesse permanecido em sua posse? A única chance que eles tinham de escapar do horror da Rússia havia partido junto com Clymene, e agora estava quase certamente nas mãos dos bolcheviques. No inverno de 1923, a situação havia se tornado insuportável. Atlas agora tinha 5 anos e Craig 9, e, conforme eles cresciam seus estômagos. Essa situação está insustentável, Lápetos. Nós vamos morrer aqui, disse Cronos ao amigo depois de desabar em uma cadeira. Eu não vou deixar isso acontecer, Cronos. Já chegamos longe demais. Precisamos de um plano para os meninos. Em breve estaremos fracos demais para alimentá-los. Precisamos agir agora. O que você sugere, Cronos? Você me contou sobre sua família rica. É verdade, meus pais têm dinheiro, mas eles estão na Suíça. Escrevi para eles várias vezes para dizer que estou vivo e contar que eles têm um neto. Nem sei se as cartas chegaram até lá. Cronos assentiu, então olhou para o amigo. Ele tinha uma expressão grave. Eu acho, Lápetos, que você precisa ir.
Ir? Você precisa ir para a Suíça, conseguir ajuda. É a única maneira de todos nós sobrevivermos. Lápetos foi pego de surpresa. Meu amigo, não há nada que eu não faria para melhorar nossas chances. Mas você não concorda que eu morreria na viagem? Cronos levou a mão frágil à testa. Admito que a probabilidade de sucesso é limitada, mas que todos nós vamos morrer aqui se não fizermos nada é uma certeza. Seu filho, Craig, Rhea, precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para salvá-los. Lápetos olhou para o fogo queimando na grade de ferro. É claro, concordou ele. Eu gostaria de poder acompanhá-lo, mas não acredito que tenha a força necessária. Não, disse Lápetos. Eu sou o único que poderia tentar essa viagem. Lágrimas surgiram em seus olhos. Por favor, cuide de Atlas. Ele é uma criança muito especial. Faremos isso, Lápetos. Nós faremos isso. Cronos se levantou e abraçou o velho amigo. Acredite que você o verá novamente. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, Lápetos acordou o filho e lhe explicou que estava saindo em busca de ajuda. Por que, papai? Indagou Atlas com expressão de puro medo. Meu filho, temo que chegou o momento em que não tenho escolha entre ficar ou partir. Nossa situação é insustentável. Preciso encontrar alguma ajuda. O coração de Atlas afundou e ele foi consumido por uma ansiedade urgente. Por favor, papai, você não pode ir. O que faremos sem você? Você é forte, meu filho. Talvez não em seu corpo, mas em sua mente. É isso que o manterá seguro enquanto eu estiver fora. Atlas se jogou nos braços do pai, sentindo seu calor pelo que acabara ia sendo a última vez. Quanto tempo você vai demorar? Ele conseguiu perguntar em meio a soluços cada vez mais intensos. Não sei. Muitos meses. Não vamos sobreviver sem você. É aí que você se engana. Se eu não for embora, acho que nenhum de nós terá futuro. Prometo pela vida de sua amada mãe que voltarei para buscá-lo. Reze por mim, espere por mim. O menino assentiu obediente. Lembre-se das palavras de Lao Tzu. Se você não mudar de direção, pode acabar exatamente onde está indo. Por favor, volte, sussurrou Atlas. Meu querido menino, eu ensinei você a navegar usando as estrelas. Se precisar me encontrar, use as 7 irmãs das Pleiades como suas guias. Maia, Alcione, Astérope, Seleno, Taígeta e Electra irão protegê-lo. E, claro, Mérope, cuja estrela é especial, já que você só pode vê-la de vez em quando. Quando a vir, saberá que está a caminho de casa. 58. Tobolsky, 1926. Craig Ezo moveu seu cavalo para a posição F3. Checkmate, declarou ele, sorrindo. O quê? Respondeu Atlas, perplexo. Como você conseguiu isso? Esse movimento se chama defesa hipopótamo. Ele permite que você ganhe em 6 jogadas. Ele deu de ombros. Sinto muito. Você pode me ensinar como se faz isso? Pediu Atlas. Ora, por que eu iria lhe contar todos os meus segredos? Zombou Craig. Qual é a graça de jogar xadrez contra você se eu não puder vencer? Por favor, Craig, eu quero saber. Vou pensar. Talvez, se você cortar a lenha para mim... Atlas revirou os olhos. Está bem. Meninos, chamou Rhea cambaleando para a sala de estar. Machim vem aqui em meia hora. Vocês precisam guardar o jogo de xadrez. Já sabem que ele não gosta de bagunça. Craig lançou um olhar furioso para a mãe. Machim tem que vir hoje? Ele está sempre aqui agora. Precisa sim, se você quiser comer, respondeu Rhea baixinho. O quê? Perguntou Craig. Nada, sim, Machim tem que vir. Talvez vocês dois possam sair um pouco. Você não visita seu pai há algum tempo, Craig. Vá prestar suas homenagens. O mais velho dos meninos parecia abatido. Mas isso me deixa triste. Bem, Atlas vai animá-lo. Ele é muito bom nisso, não é? Ela se aproximou do menino e bagunçou seu cabelo. Pegue seu violino ou algo assim, Atlas, sugeriu ela, tomando um gole da garrafa de vodka quase vazia em sua mão. Cronos Ezo morreu aproximadamente 4 meses depois que Lápetos Tanit iniciou sua jornada para a Suíça. Desnutrido e fraco, ele desmaiou na neve enquanto verificava uma das armadilhas para coelhos ou ratos. Fora Atlas que o encontrara. Ele jamais se esqueceria do grito estridente de Craig quando voltou correndo para casa para pedir ajuda. Quanto a Lápetos, não havia notícias dele desde o dia que saíra em meio à neve, em 1923. Atlas sentia muita falta dele.
Embora os três que permaneceram na Sibéria falassem como se ele pudesse voltar a qualquer dia, no fundo sabiam qual fora o destino que se abatera sobre ele. Não muito tempo depois da morte de Cronos, as perspectivas melhoraram, pois Rhea havia conhecido um amante bolchevique chamado Machin, que fornecia comida, embora escassa, e, mais importante, a vodka da qual Rhea passara a depender para conseguir atravessar os dias. Craig e Atlas calçaram suas botas de pele, cachecóis, chapéus e luvas e começaram a subir a colina onde havia encontrado o pai de Craig. Atlas sabia o quão difícil seu irmão postiço considerava aquela visita e tentou puxar conversa. O que você acha que vai ser quando crescer, Craig? Perguntou. Craig fungou. Não me importo com o que vou fazer, desde que eu ganhe muito, muito dinheiro. Quero uma casa grande e quentinha, e que todos os meus armários estejam cheios de comida. Isso seria bom, respondeu Atlas. Acho que eu gostaria de ser capitão de um navio. Poderíamos viajar pelo mundo todo. Pensei que você queria ser músico. Eu quero, Atlas se entusiasmou. Talvez eu possa ser as duas coisas. Isso fez Craig dar uma risadinha, o que agradou ao menino mais novo. Talvez você possa. Dizem que quando o Titanic estava afundando, o quarteto de cordas continuou tocando. Então, quando seu navio afundar, você pode tocar uma música para os passageiros. Meu navio nunca vai afundar, afirmou um orgulhoso Atlas. Isso era o que eles diziam sobre o Titanic. Sim, mas eu vou ser muito mais cuidadoso do que o Capitão Smith. Se você diz, Atlas. Os meninos continuaram andando e finalmente chegaram ao túmulo de Cronos, que Craig havia marcado com um grande pedaço de madeira que tinha encontrado. Eles ficaram em silêncio por algum tempo, Craig arrastando os pés desconfortável. Eu nunca sei o que dizer, admitiu o menino. Você sente falta dele? Perguntou Atlas. Claro, respondeu Craig. Bem, apenas diga isso então. Craig tossiu. Sinto sua falta, papai. Ele se virou para Atlas. Sabe, eu ouvi você falando com seu pai fora da casa, continuou ele calmamente. Às vezes parece que você está conversando com ele. Eu sinto que estou. Craig assentiu. Sorte é sua. Enfim, vamos embora. Ele começou a descer a colina. Atlas correu para alcançá-lo. Pensei que você odiasse o Machin. Sim, mas é melhor do que ficar aqui. Você sabe que sua mãe não o ama, não é? Esclareceu Atlas e Craig deu de ombros. Ela só faz isso para que possamos comer. Gostaria que a comida fosse melhor então, comentou Craig com um sorriso. Quando os meninos voltaram para casa, Machin mantinha Rhea contra a parede e a estava beijando com força. Meninos, pensei ter dito para vocês saírem, disse Rhea, alisando a saia. Nós moramos aqui, respondeu Craig. Você não pode nos obrigar a sair. Você acabou de desrespeitar sua mãe? Perguntou Machin, voltando-se para Craig. Eu nunca faria isso, só não gosto das companhias que ela tem. Craig, implorou Rhea. Machin atravessou lentamente a cozinha até ficar cara a cara com o menino. Agora me diga, criança, por quê? Porque eles são como javalis em volta de um poço. Depois de uma pausa tensa, Machin jogou a cabeça para trás e deu uma grande gargalhada. Eu sou um javali? Você ouviu, Rhea? Seu filho me chamou de porco. Então, rápido como um raio, Machin deu um tapa no rosto de Craig com tanta força que o menino caiu no chão. Craig! Gritou Rhea. Ora, ora, Rhea. As crianças precisam aprender que devem respeitar os mais velhos. Ele se virou para encará-la. Não precisam? Sim, Machin, disse Rhea, abaixando os olhos. Craig, tome conta de Atlas. Agora, rapazes, vão para a cama. Atlas correu até a Craig e o ajudou a se levantar. Lágrimas escorriam pelo rosto do amigo. Algo que não era comum. Atlas só tinha visto isso uma vez, no dia em que o pai dele morrera. Os meninos correram para seu quarto compartilhado, que antes havia sido uma despensa. Machin havia adquirido um antigo colchão de casal para eles dormirem. Craig se jogou nele e continuou a chorar baixinho. Atlas empoleirou-se na outra extremidade do colchão e se abraçou aos próprios joelhos. Você está bem, Craig? Aquilo foi muito forte. Estou bem, respondeu ele. Você foi tão corajoso. Na verdade, disse Atlas, acho que nunca vi alguém ser tão corajoso assim. Craig rolou para um lado. Sério? Sim, você chamou o Machin de javali, exclamou Atlas, sorrindo. Craig limpou o nariz na manga da camisa. Chamei, não foi? Foi incrível, o garoto mais velho deu de ombros. Não foi nada. Eu acho, disse Atlas com cautela.
que seu pai ficaria muito orgulhoso de você. Craig baixou os olhos e ficou quieto por um tempo. Talvez eu te ensine a defesa do hipopótamo amanhã. Isso seria incrível. Tudo bem, enfim, estou cansado, vamos dormir um pouco. Os meninos pegaram seus cobertores no pequeno espaço que havia na ponta do colchão e deitaram a cabeça nos travesseiros. Quando Craig acordou, sua boca estava seca e sua língua parecia grossa. Enquanto se espreguiçava, ocorreu-lhe que não bebia água desde antes do jogo de xadrez com Atlas e que estava morrendo de sede. Craig bocejou e resolveu ir até a jarra guardada na cozinha improvisada. O minúsculo quarto dos meninos estava escuro como breu, mas Craig se guiou por um lampejo de luz que passava através da porta. Ele se levantou e manobrou suavemente o corpo sobre Atlas, tomando cuidado para não acordá-lo. Quando estava prestes a girar a maçaneta, ouviu a voz abafada de sua mãe. Craig franziu a testa. Ele não iria arriscar outro encontro com o Machine. Em vez disso, encostou o ouvido na madeira e escutou. Então você faria isso por mim, Machine? A voz de Ré estava mais arrastada do que Craig jamais ouvira. Claramente estava muito bêbada. Explique mais uma vez. Você quer que eu venda alguma coisa? A fala de Machine também era pesada e enrolada. Ambos deviam estar bebendo desde que os meninos foram para a cama. Um diamante Romanov, Machine, maior do que qualquer outro que eu já vi. Ué, venda você mesma. Você sabe que eu não posso. Se eu tentar vendê-lo, em Tobovsky vai parecer que tenho conexão com os brancos. Eles saberão da minha conexão com os Romanov. Mas se você vendê-lo sendo um guarda vermelho, eles simplesmente vão supor que você roubou. Diga-me, Rhea, como você conseguiu um diamante Romanov? Vi uma oportunidade e a agarrei. Explique. Quando o Kizar e a Kizarina foram levados, eles deixaram algum dos membros da Casa Real para trás, para apodrecer em um vagão, inclusive uma mulher grávida. Naquela noite, ela entrou em trabalho de parto e eu ajudei a criança a vir ao mundo. Atlas. Machine pareceu soltar um arroto. Prossiga. Durante o parto, senti uma protuberância dura no forro da saia da mãe dele. Peguei e vi o que era e coloquei no bolso. Você roubou o diamante? Rhea suspirou. Sim. E não teve medo das consequências? Eu moro na Rússia. Temo as consequências de qualquer coisa. Eu só estava fazendo o que achava que precisava fazer para sobreviver. Além disso, a mãe estava sangrando muito. Ela ia morrer. O que aconteceu com o pai do menino? Eu já lhe contei. Ele nos deixou para procurar ajuda. Ele tinha família na Suíça. Uma missão tola. Ele não deve ter durado 3 dias lá fora. Rhea prosseguiu. Eu pensei em devolver o diamante para Lápetos, mas contei com o fato de que, se Clymene tivesse revelado ao marido sobre isso, ele presumiria que a pedra estava com a esposa quando ela foi levada do vagão na noite após o parto. Se você devolvesse, ele saberia que você o roubou. Sim, então, onde ele está? Esse segredo só será revelado quando você concordar em vendê-lo para mim. Claro, eu vou lhe dar uma bela comissão. Além disso, todos os extras que você desejar. Me mostre. Machine, eu não posso simplesmente... Me diga onde está, Rhea. Você não acredita em mim? Eu só gostaria de vê-lo. Ele não está aqui. Não? Não. Guardei em outro lugar por segurança. Que pena, eu teria gostado de ver. Enfim, está tarde, preciso ir. Craig ouviu se levantar. Machine, isso fica entre nós, certo? Você não vai contar a ninguém sobre o diamante, vai? Claro que não. Vejo você em breve. Houve o som de alguns passos e então a porta da casa foi fechada com firmeza. Desistindo do copo d'água, Craig voltou para a cama, a cabeça girando com o que acabara de descobrir. De repente, ele percebeu que escapar daquela vida era possível e, de fato, provável, se o que sua mãe estava dizendo fosse verdade. Ele olhou para o rosto do menino adormecido, o garoto que ele considerava seu irmão mais novo, cujo peito subia e descia lenta e ritmicamente. Embora os pensamentos dissipassem em sua cabeça, como ratos em um ninho, uma coisa estava clara para ele, acima de tudo. Sob nenhuma circunstância, Atlas poderia descobrir o que Rhea havia feito. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.